Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Solta a sua voz. E descobrir suas riquezas em meu coração. Canta forte. Descobrir suas riquezas. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo, Santo de Deus. E você pode ir se sentando e dizendo isso ao Senhor: Senhor, dá-me a graça de mergulhar no Teu Espírito, de mergulhar no oceano da Tua graça. Dá-me nessa noite, Senhor, a graça de abrir as portas do meu coração. É isso que nós pedimos, Senhor. É por isso que estamos aqui. Queremos ser tocados, queremos ser envolvidos pelas Tuas mãos, queremos ser curados pelo Teu Espírito, Senhor. E que a Tua palavra seja agora remédio para cada um de nós. Amém? Sejam muito bem-vindos todos aqui. Nesse primeiro dia de fevereiro do Raio de Luz em 2016, primeira reunião do mês de fevereiro. E eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Meus irmãos, vamos trazer a palavra de Deus no grupo de oração. Vamos ter isso como uma meta no ano de 2016. Traga a sua Bíblia, traga uma caneta, um marca-texto, e a cada reunião, a cada versículo proclamado, você pega a sua caneta e marca na sua Bíblia, não da tua esposa, não do teu filho, na sua, porque Deus, Ele está falando conosco através da sua palavra. Então eu queria pedir para nós, Raio de Luz, para você que vem toda terça, para você que tem fome e sede da palavra, traga a sua Bíblia. O Senhor está colocando isso para a renovação carismática. Eu já falei aqui no ano passado, foi um apelo do Papa Francisco, para que estejamos com a palavra de Deus nas nossas mãos. E aqui é uma oportunidade para que nós possamos amar mais a palavra de Deus. Então que seja para nós uma meta. Nós fazemos tantas metas quando nós iniciamos o ano. Que seja uma meta para nós usar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Então lá em Romanos, deixa eu pegar aqui, diz assim: outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Vou ler mais uma vez. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir e nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós
com gemidos inefáveis. Palavra do Senhor. E eu peguei essa palavra em oração, rezando pela reunião de hoje, escutando o Senhor e perguntando o que Ele gostaria que nós rezássemos, em que direção rezássemos. E o Senhor colocava o Espírito Santo. Peçam o Espírito Santo, porque é Ele quem faz novas todas as coisas. É Ele quem renova o nosso coração. É Ele quem renova a nossa alma. É Ele quem renova a nossa mente. É Ele quem renova todo o nosso ser. É Ele quem renova a nossa casa. E é Ele quem garante para nós um 2016 diferente. Um 2016 diferente de todos os outros anos até hoje. Por que eu estou dizendo isso? Papa Francisco, dia 18 de janeiro, em uma de suas homilias, agora do mês de janeiro, ele dizia e pedia para nós, igreja, que nós abríssemos o nosso coração ao Espírito Santo. Vejam só, o Papa nos pedindo, abram o coração ao Espírito Santo. E nós sabemos que a voz do Papa é o próprio Jesus falando. E hoje o Senhor vem dizer para nós, abram o coração. Mas não é abrir superficialmente, não é abrir o coração ao Espírito pela metade, é abrir todo o coração ao Espírito Santo. Eu até fiz questão de anotar aqui uma parte da fala, da homilia do Papa, para que vocês pudessem entender. Olha o que ele disse. Ele alertou para que o coração seja aberto à voz do Espírito, para saber discernir o que não deve mudar, porque é fundamento, e o que deve mudar para receber a novidade do Espírito. Papa Francisco já vem há 2 anos praticamente dizendo para que nós nos abramos à novidade do Espírito, pedindo discernimento para aquilo que não deve mudar. Muitas coisas nós estamos acertando. Muitas vezes nós olhamos para nós e a gente pensa assim, eu não presto, nada que eu faço está certo. Não. Ele diz para a gente ter discernimento para que aquilo que está certo permaneça, mas aquilo que precisa ser mudado, seja mudado e se abra a novidade do Espírito. E ele continua, os cristãos que permanecem no, daí ele coloca aspas, os cristãos que permanecem no sempre foi feito assim, os cristãos que permanecem no sempre foi feito assim, sempre fui assim, fecham o coração às surpresas do Espírito Santo e nunca chegarão à plenitude da verdade. Dizer sempre foi feito assim, Papa Francisco diz, dizer sempre foi assim, eu sou assim mesmo, a situação é assim mesmo, tem que ser assim. Ele vem dizer para nós, significa um coração fechado. Então dizer, eu sou assim mesmo, essa parte aqui, essa área aqui, é sempre assim. E o Papa vem nos alertar dizendo que dizer sempre fui assim, sempre foi assim, é ter um coração fechado ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele sempre vai nos renovar. E o Papa diz, como eu falei agora há pouco, que nós precisamos estar abertos às surpresas do Espírito Santo. Nós precisamos pedir neste grupo de oração, nesta noite, uma graça ao Senhor. Nós temos um conceito, nós criamos um conceito a respeito de nós mesmos, de que do jeito que estamos está bom, do jeito que eu estou levando a minha vida está bom. E muitas vezes nós não estamos nos abrindo a uma grande obra que o Senhor quer fazer em nós. O Espírito Santo quer fazer em você, meu irmão, uma grande obra.
É preciso que nós entendamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm sonhos e projetos para a vida de cada um de nós. No coração de Deus tem um projeto para você. Tem algo que Deus sonhou para você. E talvez você pense, mas eu sou tão fraco, eu sou tão infiel, eu sou assim mesmo, desse jeito mesmo. Muitas vezes nós estamos impedindo a obra de Deus. Muitas vezes somos obras paradas, obras abandonadas. Sabe quando nós passamos e a gente enxerga uma obra que começou e não foi terminada? Muitos de nós estamos assim. O Senhor tem nos trazido toda terça-feira no grupo de oração. Ele começou uma obra, Ele tem feito uma obra. Mas o Espírito Santo quer dar acabamento a essa obra que é você, que sou eu. O Espírito Santo tem algo a fazer em nós. E eu repito, não é algo superficial, mas é algo que vem do coração de Deus. E por isso é preciso pedir ao Espírito Santo que arranque de nós essa raiz maldita que trazemos em nós, de que somos assim mesmo, e não temos coragem de ir além. Estamos deixando reservas em nós, áreas da nossa vida que nós não estamos deixando o Espírito Santo agir. E porque não temos deixado o Espírito Santo entrar em totalidade na nossa vida, nos lugares mais profundos da nossa história, e também nos nossos lixos, nos nossos pecados, estamos vivendo, como disse o Papa Francisco também, vou ler aqui para você, cristãos com uma vida velha e remendos de novo. Então a vida velha continua e nós vamos deixando alguns remendos novos, mas a vida permanece velha, e vamos tentando e deixando camuflar, mas aquilo que está escuro, aquilo que está embolorado, aquilo que está podre, nós muitas vezes escondemos. Eu não sei se você tem um quarto na sua casa, ou uma despensa, ou talvez uma gaveta, que é aquela parte que nenhuma visita pode entrar. Eu não sei se é lá no fundo da sua casa, se é um armário na despensa, mas tem sempre algum lugar que é mais ou menos assim, né? Não vou dizer todos, mas uma grande maioria, que vai colocando lá, isso aqui eu vou guardar, talvez eu vou usar, talvez um dia eu use, vai ficando aquele monte de entulho, e aquela portinha é fechada. E tem um rapaz, eu vou contar uma história para vocês, que ele resolveu convidar Jesus para ir na casa dele. Ele falou: Jesus, eu queria que o Senhor viesse na minha casa me visitar. E Jesus foi, então, visitar esse rapaz, jantar com ele. Jesus então chegou na casa desse rapaz, o rapaz abriu a porta, e aí ele foi mostrando a casa dele para Jesus. Olha, Jesus, aqui é a minha sala. Aqui, Senhor, é a minha sala de TV. Aqui é o meu quarto. Aqui é a minha cozinha. Aí tinha uma porta fechada. Aí Jesus falou: e aqui? Não, Jesus, aqui não. Aqui, não, aqui. Vamos passar, Jesus. Deixou aquela porta, que era esse quarto, cheio de bagunça. Esse quarto cheio de entulho. E aí ele levou Jesus lá para fora, Jesus viu, mas aquele quarto permaneceu fechado. Então eles se sentaram à mesa, começaram a conversar, e de repente lá na porta de entrada começaram a bater. Toque, 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 toque. O rapaz deixou Jesus ali. Só um momento, Jesus. Quando o rapaz abriu a porta, era o diabo. Era o diabo. E o diabo olhou para ele e falou: eu quero entrar. Aí o rapaz fechou a porta, voltou lá com Jesus. E aí Jesus falou: quem era? Foi engano, Jesus, não era ninguém. Continuaram conversando, e daqui a pouco,
na janela do quarto desse rapaz, começou a bater e esmurrar a janela. Toque, toque, bater, bater. Eles ouviram o barulho. Aí o rapaz disse: Jesus, eu vou lá ver quem é. Aí o rapaz foi lá na janela do quarto dele. Ele abriu e era o diabo de novo. E o diabo dizia assim: deixa eu entrar, eu quero entrar. Aí o rapaz fechou aquela janela, voltou lá com Jesus. E Jesus: quem era? Foi engano, Jesus, não é ninguém não. Foi engano. Daqui a pouquinho, na janela daquele quarto da bagunça, naquele quarto todo bagunçado, começaram a bater de novo na janela. E aí Jesus levantou e falou assim: agora eu vou lá ver quem que é. O rapaz: não, Jesus, não, está muito bagunçado aí, deixa que eu vou. Jesus falou: não, deixa que eu vou. E aí Jesus abriu aquele quarto, cheio de bagunça, cheio de entulhos. E Jesus foi passando, foi olhando. Jesus foi até a janela. E aí Jesus abriu a janela. E quando Jesus abriu a janela, o demônio viu que era Jesus. E aí o demônio olhou para Jesus e disse: desculpa, foi engano. E foi embora. E o que eu quero dizer para vocês com uma historinha simples como essa? Porque Jesus entrou naquela área escondida, naquela área que causava vergonha para Jesus, naquela área bagunçada. Porque Jesus ali entrou, naquela porta, o demônio foi expulso, o demônio foi embora, porque ali estava Jesus, com o seu Espírito. E eu quero dizer para você, que o Senhor Jesus também precisa entrar nas áreas mais fracas da nossa vida, para que toda a nossa vida seja transformada. Muitas vezes nós somos como esse rapaz. Tem áreas da nossa vida que estão bagunçadas pelo pecado. Tem lugares da nossa vida que nós não temos coragem de mostrar para ninguém, porque é vergonhoso. O que vão pensar de mim? Deixa eu fechar isso aqui, só eu sei. E quando nós saímos da nossa casa para vir para o grupo de oração, nós lembramos do nosso pecado, nós lembramos das nossas fraquezas, e deixamos essa área fechada. Temos vergonha, temos medo, não deixamos Jesus entrar. E é preciso entender que nós precisamos deixar que Jesus entre exatamente nessas áreas, nesses entulhos do nosso pecado, da nossa mentira. Porque quando eu dizia para vocês que o Senhor quer fazer uma obra nova, que o Senhor tem planos para você, meu irmão, que o Senhor tem um projeto para a tua vida, é preciso então, para que Ele realize esse projeto, que nós abramos essas áreas da nossa vida, as áreas mais fracas, as nossas fraquezas, as nossas misérias, as nossas mágoas, os nossos vícios. Sim, quantos vícios nós temos, quantos pecados que nós somos escravizados, quantas áreas da nossa vida que ainda estão em trevas, e nós estamos ali nesse marasmo. E dizemos, como disse o Papa Francisco: sempre foi assim, eu sou assim e assim vai ficar. E como disse o Papa Francisco, cristãos que permanecem no sempre fui assim, fecham o coração às surpresas do Espírito Santo e nunca chegarão à plenitude da verdade. Meu querido irmão, a palavra do Senhor disse: o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir e nem orar como convém. Muitas vezes porque nós achamos que a nossa vida é assim mesmo. Eu sou assim, vou levar assim. Nós nos fechamos ao Espírito. Nós não temos sabido rezar, meus irmãos. A palavra do Senhor diz: porque não sabemos orar como convém. Porque muitas vezes nós estamos orando sem a perspectiva da ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida.
Estamos vivendo simplesmente à margem dessa graça. Quando o Senhor convida a mim e convida a você a entrarmos nesse oceano, a irmos além, a experimentar a sobrenaturalidade do Espírito. Essa sobrenaturalidade do Espírito que faz aquilo que é impossível com mãos e forças humanas. Porque muitas vezes nós olhamos para nós, como eu disse, com o nosso olhar, com a nossa perspectiva, e achamos, eu sou fraco, minha vida é assim mesmo, e a nossa perspectiva é baixa, é pequena a respeito de nós. E quando a palavra diz, porque não sabemos orar como convém, é preciso rezar e deixar que o Espírito Santo, com a sua força, com o seu poder, com a sua graça, entre profundamente em nós e nos desinstale, meu irmão. Muitas vezes a nossa vida está instalada, nós sentimos instalados, aqui está bom, mas o Espírito Santo, meu irmão, é movimento. Nós precisamos deixar que a ação do Espírito Santo se movimente em nós. É preciso que você nesse ano de 2016 se abra aos sonhos do Espírito para você. Sabe por quê? Porque enquanto nós resistirmos, enquanto nós continuarmos com essa visão pequena de nós mesmos, da nossa vida, nós vamos ficar como mendigos, sempre mendigando, sempre precisando de ajuda, de oração, se arrastando, nada dá certo. E não é para isso que o Senhor nos fez. O Espírito Santo, Ele nos faz ver além, mesmo diante de provações, meu irmão. Eu quero dizer para você aqui que está enfrentando provações, que está passando por dificuldades na sua vida familiar, talvez pessoal, na sua saúde, na sua vida financeira. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós nos lançamos nas mãos do Espírito Santo, quando deixamos que o Espírito Santo inunde a nossa vida, a nossa visão muda, os nossos olhos se abrem, os nossos pés caminham então na direção do Espírito. E quando eu caminho na direção do Espírito, esse Espírito que fala aos meus ouvidos, esse Espírito que fala ao meu coração, quando eu caminho na direção do Espírito, Ele vai abrindo as portas, e Ele vai me levando para o caminho certo, porque são muitos os caminhos que aparecem para nós, é muita confusão ao mesmo tempo na nossa vida. E para se ter um discernimento de para onde eu vou, como eu faço, como eu falo, como agir, nós precisamos entrar na dependência desse Espírito Santo, que, como diz a palavra, vem em auxílio às nossas fraquezas. Eu me lembro que um grande pregador, um dia nós estávamos numa vigília, diante do Santíssimo Sacramento, já era de madrugada, e ele falou assim, começou a perguntar para a gente, quem você gostaria que rezasse por você? Eu já contei essa história aqui, mas ela me marcou muito. Aí um começou a falar, eu gostaria que o Papa rezasse por mim. O outro falou, eu gostaria que o Padre Jonas rezasse por mim. Padre Léo, já falecido. E foram vários nomes. E esse pregador pegou essa palavra nessa vigília. E a gente conversando, os jovens, eu queria que o Padre Jonas, eu queria que fulano. Daí ele disse assim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. Então, naquele momento meu coração se abriu. Eu não me esqueço. E eu abri os meus braços e entendi que muito mais do que Padre Jonas ou do que o próprio Papa, que é o próprio representante de Cristo, que pisa nessa terra, o próprio Espírito Santo quer rezar em mim, quer rezar por você. É exatamente isso. Imagine só comigo, você está aí na sua cadeira, sentado, você fala, vem Espírito Santo.
e Ele vem rezar por você. Sabe aquela fraqueza que você não consegue vencer, que você luta, que você queria muito mudar, aquela área da sua vida? Talvez você fale assim: eu queria tanto ser melhor e não consigo. Eu preciso dizer para você que realmente, com as nossas forças, nós não conseguimos ir muito além. Por isso é preciso dessa força do Espírito Santo, que vem interceder por nós, que vê as nossas fraquezas e sabe exatamente aquilo que você precisa. Mais do que eu, que sei o que eu preciso, eu não sei totalmente aquilo que eu necessito. Porque, como eu disse, a nossa visão é muito superficial a respeito de nós mesmos. Quem perscruta, quem nos conhece profundamente é o Espírito Santo. E por isso, quando nós clamamos, quando nós rezamos pedindo: vem Espírito Santo, vem rezar por mim, Ele vem diretamente na minha fraqueza. Ele vem em todas as áreas da minha vida que estão necessitadas. E Ele já vem com o remédio. Ele vem com a graça completa. E por isso que eu quero convidar você nesta noite a se abrir mais uma vez ao Espírito. Como disse o Papa Francisco há poucos dias: abram os vossos corações ao Espírito Santo. Não pense: eu sempre fui assim, é assim mesmo. Não pense assim, mas se abra às novidades do Espírito. E eu quero convidar você hoje, meu irmão, a rezar, a se deixar ser renovado por esse Espírito. Esse final de semana que passou, eu e mais 17 servos aqui do Raio de Luz, juntamente com vários servos da Renovação Carismática aqui de Maringá, nós saímos em 2 ônibus e alguns carros e fomos para um congresso lá em Aparecida do Norte. É um congresso da renovação, é um encontro de formação para líderes, para servos. Lá estavam 10.000 pessoas na casa da mãe em Aparecida. E nós ficamos juntos quarta noite, quinta, sexta, sábado e domingo, rezando todos os dias, indo à Basílica, participando da Santa Missa, rezando em comunidade, rezando juntos. E eu digo para você que é exatamente isso. A minha perspectiva a respeito de mim mesma estava fraca. Eu cheguei lá rezando sim, mas eu era exatamente aquilo que o Papa descreveu. Fui para esse encontro: vai ser bom, vai ser muito bom. Vou me abrir, sempre venho e volto para minha casa. Mas com uma perspectiva pequena, sem olhar para aquilo que Deus espera de mim. E teve um momento que nós estávamos em oração e eu conversei com Jesus. E eu perguntei para Ele: o que o Senhor quer de mim nesse ano de 2016? O que o Senhor espera de mim? Porque eu só atrapalhei até aqui. Eu tenho feito do meu jeito. E eu digo isso para você, que você tenha coragem hoje de perguntar ao Espírito Santo: o que queres de mim? O que você tem preparado para mim, Senhor? Eu tenho atrapalhado, porque muitas vezes nós estamos assim, a gente vai caminhando e o Senhor quer que a gente permaneça numa direção. E aí muitas vezes as coisas aparecem e a gente fica distraído. E aí a gente sai da rota. E depois dá um trabalho tão grande para retomar. Então eu quero te convidar hoje, você, a deixar que o Espírito Santo pegue as tuas mãos, a entrar nesse oceano e mergulhar, a deixar que Ele visite o seu quarto escuro, e que Ele realize hoje um novo Pentecostes, uma obra nova em você. Não queira, não seja tolo, não sejamos bobos de querer ficar como nós estamos. Seria mediocridade da nossa parte perdemos a abundante graça, que é o batismo no Espírito Santo, que transforma a vida de todo homem e toda mulher. Então eu quero convidar você agora a ficar em pé. Nós vamos rezar desde o início em pé. Que você pegasse de novo essa palavra e nós vamos ler juntos.
esse versículo em voz alta. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir e nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Eu queria que você fechasse os teus olhos e que você convidasse neste momento o Espírito Santo para rezar por você. Como diz a palavra, o Espírito mesmo intercede por nós. Que você convidasse agora, Espírito Santo, nesta noite, eu quero abrir o meu coração. Eu não quero ficar como eu estou, Espírito Santo. Eu não quero permanecer do jeito que eu estou hoje. Eu quero pedir hoje, Espírito Santo, visita as áreas mais escuras do meu coração. Vem, Espírito Santo, nas áreas mais fracas, nos lugares onde eu me encontro cansado, desanimado, enfraquecido. Vem nesta noite, Espírito Santo, e põe as tuas mãos sobre mim. Põe a tua mão que cura sobre mim. Põe a tua mão que liberta sobre mim, sobre a minha mente, que muitas vezes está trancada a sua novidade, Espírito Santo. Os meus pensamentos que estão resistindo à tua voz. Os meus pensamentos que rejeitam o teu direcionamento, a tua inspiração. O meu medo de me entregar. O meu medo de ter compromisso, de ter que fazer muitas coisas, de me comprometer com a igreja. Espírito Santo, vem e faça obra nova em mim. Vem hoje, Espírito Santo, neste quarto escuro, e vem arrancando, e vem iluminando, e vem colocando luz nas trevas da minha alma, nas trevas da minha mente, dos meus sentimentos. E vem rezar por mim, Espírito Santo. Vem me visitar. Vem com a sua presença e toma a minha vida. Eu não quero mais, Espírito Santo, ficar à margem da sua graça. Muitas vezes, Espírito Santo, eu tenho me segurado, eu tenho me fechado, e eu não tenho forças e nem coragem para dar passos em direção à tua voz. Mas hoje eu peço, vem me dar a força que eu preciso, vem dar a graça que eu necessito, de ser livre de todas as cadeias que me prendem aonde eu estou. Eu quero ir além, Espírito Santo. Eu quero ir além, Espírito Santo. Quebra as minhas correntes. Quebra tudo aquilo que me segura no meu lugar, Espírito Santo. Vem com a tua força. Vem com o teu sopro. Vem com a tua graça sobre a minha vida. E faz em mim uma obra nova, Senhor. Conduz a minha família. Conduz a minha vida, Espírito Santo. Não deixa que eu saia da vontade do Pai, Espírito Santo. Que eu permaneça no caminho certo. E que nesse ano, Espírito Santo, de 2016, aconteça em mim uma revolução espiritual. Que nesse ano de 2016, ó Espírito Santo, a minha vida seja revolucionada pela tua vontade. Amém, Senhor. Que eu não tenha medo, Espírito Santo, de ser aquilo que tu queres que eu seja. Não tenha medo, Realiza em mim o teu querer, Espírito Santo. Eu quero ser aquilo que tu queres, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua graça, pelo teu abraço, porque você está aqui dentro do meu coração, Espírito Santo.
E vai dizendo ao Espírito Santo: obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite. E nós vamos cantar uma canção que diz: eu sei, o teu Espírito está agindo. Passo a passo sei que encontrarei a sua vontade em minha vida. E essa canção, meu irmão, eu quero convidar você para cantá-la com toda a força da tua alma, a toda a força dos teus pulmões, proclamando e desejando que o Espírito Santo realmente faça em tua vida esta revolução. Que pelo poder do Espírito Santo, que tirou Lázaro das faixas e ressuscitou, que você também nesse ano de 2016 seja ressuscitado para um tempo novo. Que a tua família seja ressuscitada, que o teu ministério, que a tua vocação, que a tua casa seja ressuscitada nesse ano de 2016. Que o Espírito Santo queime agora a tua alma, queime agora o teu peito, e que você não tenha coragem de dizer não. Que nós, a partir de hoje, não tenhamos mais coragem de dizer não aos apelos do Espírito em nossa vida. Por isso eu quero convidar você a levantar mais uma vez as tuas mãos e, cheio do Espírito Santo, cantar. Eu sei, o teu Espírito está agindo. Passo a passo sei que encontrarei sua vontade em minha vida. Rompe dentro em mim um amor inovador. Sinto gosto em tua palavra, amor a hóstia consagrada. Canta bem forte agora. Eu quero te louvar. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Agora a segunda parte. Eu sei. Canta forte. Eu sei, eu não pertenço a este mundo. Tenho fome e sede do Senhor, alimento que vem do lugar que eu sou. Treme o meu ser e teme o meu viver. Eu sei, tu és o meu Senhor, da minha vida és o Salvador. Vamos cantar isso mais uma vez. Só que agora segura. Eu quero que você agora levante as tuas duas mãos, mesmo cansadas, e você vai proclamar isso que diz: eu sei, eu não pertenço a este mundo. Nós vamos proclamar isso agora, para que o Espírito Santo ponha em cada um de nós essa marca, que nós pertencemos ao Espírito Santo e a ninguém mais. Pertencemos a Jesus, o Senhor. Pertencemos ao Pai Celestial. Solte a sua voz com os braços bem altos. Proclama isso. Eu sei, não pertenço a este mundo. Eu sei,